Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais uma aula de resistência dos materiais, ainda discutindo conceitos básicos. Nesse vídeo específico a gente vai falar a respeito, resolver um exercício, na verdade, de tensão normal média. Na aula anterior a gente falou sobre tensão, o conceito de tensão normal, conceito de tensão de cisalhamento e finalizamos falando de tensão normal média, e depois a gente vai falar de tensão de cisalhamento média também. Bom, vamos à aula então. Antes da gente começar, você já baixou o e-book? Esse e-book, 9 conceitos básicos que você precisa saber para entender resistência de materiais, eu montei com base na minha observação das maiores dificuldades que os alunos apresentavam. Na maioria dos casos, quando o camarada ele apresenta dificuldade de resistência, é porque ele tem deficiência de conceitos estudados em estática. Entre eles, os três primeiros, que é condições de equilíbrio, cálculo de reação e apoio e diagrama de corpo livre, esses três conceitos eles são fundamentais. Sem esses três conceitos, você não faz literalmente nada em resistência dos materiais. Os outros conceitos que a gente apresenta, eles até você consegue trabalhar, mas sem saber, digamos assim, você consegue evoluir alguma coisa. Mas esses três primeiros são fundamentais. Então, se você não baixou, tem um link na descrição, pode baixar, não paga nada, é com o objetivo justamente de estar ajudando vocês aí. Bom, vamos lá, né? O que diz o exercício em questão? A barra tem largura constante de 35 milímetros e espessura de 10 milímetros. Determine a tensão normal média máxima na barra quando ela é submetida à carga mostrada. Bom, então isso aqui é uma barra onde eu tenho dois olhais, um de cada lado. De um lado, aqui parece uma corda, um cabo de aço, a gente não sabe, né? Tá mais com cabo de aço, né? Esse azulzinho aqui. De um lado, puxado com 12 kN, e do outro lado, no outro olhar, puxado com 22 kN. E intermediariamente, a gente tem essas forças aqui de 9 kN, e de 4 kN aplicado aqui, a de 9 para a direita, né? E a de 4 para a esquerda. Vamos entender primeiro o que é isso aqui, né? Por que a gente está falando de tensão normal média, máxima? Bom, a gente viu que a tensão ela é pontual, né? Ela é infinitesimal, mas quando a aplicação da força ela é constante, acaba tendo uma tensão normal. Eu posso calcular por tensão normal e aí eu fico com um valor único, digamos assim, distribuído em toda a seção. Na verdade mesmo, no ponto de aplicação da força não é constante, mas a gente faz essa simplificação. Esse é o princípio de Saint-Venant, uma coisa assim, não sei se estou pronunciando corretamente, mas dá para a gente trabalhar de um modo geral, considerando como constante, pela normal média. E no caso máxima, por quê? Porque essas forças elas são variáveis, né? Não dá para garantir aqui que eu tenho 12 para um lado, mais 9 aqui, 4 para o outro, 22. Será que essas forças elas estão, será que elas vão trazer a mesma força em cada trecho da barra? No caso não vai dar, né? Então eu vou ter diferença de valores e por isso que eu tenho a máxima. Eu vou ter uma mínima e uma máxima. Bom, primeira coisa então, por inspeção, o que a gente verifica? Né? Que as forças internas elas vão ser constantes. Então, a partir do momento que eu faço um corte aqui, né, a gente já vai começar a falar, isso aqui é muito comum em resistências materiais, onde eu tenho a variação de força, então eu tenho essa força aqui. Até onde que ela vai que ela não varia? Até o ponto B. Então eu faço um corte na estrutura antes do ponto B. E assim por diante, vou fazendo vários cortes. Quando eu faço essa análise, eu tenho força de 12 atuando em todo esse trecho, de A até B. Né? Então, mas depois de B até C, pode até ser 12, mas é o que a gente vai investigar aqui quanto é. E a gente verifica que os valores vão ser diferentes. Né? É mais fácil ser diferente do que ser igual. Esse aqui é o recado. Né? Então eu estou falando como possibilidade, porque pode acontecer de ser igual, mas é mais provável, quando eu tenho carregamentos distintos assim, que seja diferentes. Até um detalhe, né? O que seria essa haste aqui, né? Onde vem essa força, essas forças de 9 aqui, essas forças de 4? Essa haste ela pode estar fixada, sei lá, num carro, num equipamento, numa estrutura qualquer,
e aonde eu tenho essas forças atuando aqui de 22 e 12, né? Isso aqui pode ser forças de reação, por exemplo, mas a gente não tem detalhes da onde esse componente todo é instalado, né? Então o que eu tenho que fazer? O diagrama de corpo livre. Como eu falei ali dos nove conceitos, né? Sem o diagrama de corpo livre a gente não faz nada em resistência dos materiais. Então, como eu já adiantei, né? Na análise aqui em resistência dos materiais, a gente vai fazendo esses cortes à medida que a força vai se alterando. Então, eu tenho esse trecho aqui entre A e B, eu fiz o corte antes. Eu tenho a força de atuação aqui de 12 kN e tenho uma força PAB, que age entre A e B. Nesse caso, né, fazendo o equilíbrio de força, eu nem vou fazer as fórmulas, somatória de forças, aplicar aqui, porque está na cara, é muito simples, né, só somar ou subtrair se estiver na mesma direção. O PAB é igual a 12 kN. Agora eu faço um outro corte, né? Que agora eu tenho a aplicação dessa força de 12, essa aplicação dessas forças de 9 e até onde vai mudar. Então vai mudar antes do ponto C, eu faço um outro corte aqui no ponto C. Nesse caso, o que a gente tem? Né? A gente vai ter que o PBC ele vai ser 30. Por que 30? Porque eu tenho 12 mais 18, né? 9 com 9, tem duas forças de 9. Então eu vou ter um total de 30 apontado aqui para a esquerda. Então para equilibrar, como eu estou considerando condições de equilíbrio, né, essa peça está parada, ela não está em movimento, não é um problema de dinâmica, a força PBC é de 30 kN. E por fim, eu faço o último corte, nesse trecho aqui. Quando eu faço o corte, nesses dois primeiros exemplos, eu peguei do lado esquerdo. Eu poderia pegar do lado direito. Como a gente não é bobo nem nada, a gente vai pegar onde tem menos força. Então, nesse caso aqui, no trecho de A, B, qual que é o que tem menos força? Do lado esquerdo. Aqui já no ponto entre A e C, aí tanto faz, né? Eu vou ter a mesma quantidade de forças. Já que no trecho CD, não, do lado direito ele é mais conveniente porque tem menos força. Então daqui eu tiro que o PCD é igual a 22 kN. Então o que eu tenho? Eu tenho forças que são iguais, elas são constantes, aliás, mas elas mudam dependendo do trecho. Então entre o trecho A e B eu tenho um valor, de B e C eu tenho outro, e de C a D eu tenho outro valor. Então no caso aqui, basta eu olhar. Tenho 12, tenho 30, eu tenho 22. Pela definição, eu tenho que a tensão normal ela é a força dividido pela área. No caso aqui a gente usa para a força normal a letra P, né? Então P é dividido pela área. Como a área é a mesma, porque é 35 na altura e 10 na largura, né, que foi dado no enunciado, aonde eu tenho a maior força, eu tenho a maior tensão. Nesse exemplo que é tudo igual. Poderia ter tamanhos diferentes, que é o que acontece muitas vezes. Existem situações práticas em que eu mantenho eu mudo a seção justamente para que eu tenha a mesma tensão. Então, quando uma mola de carro, por exemplo, se você olhar, são várias, na verdade são um conjunto de peças, né? E eu tenho espessuras diferentes. Para quê? Para que eu tenha a mesma resistência de flexão, tração, enfim, que a mola vai estar sujeita, né? Então, eu posso variar a seção para que eu tenha a mesma tensão. Isso pode acontecer nas estruturas, nas peças e tudo mais. Bom, então agora eu faço um diagrama só para fazer bonitinho, digamos assim, só para, né, exemplificar, mas aqui o exemplo ele é tão simples que eu poderia já, da forma como eu comentei, pegar o valor de 30 e já aplicar. Mas, né, se fosse vários componentes, ou se fosse com variação, né, que é o que a gente estuda, por exemplo, lá em flexão, né, que varia essas forças, então eu tenho que pegar o valor máximo. Qual que é o valor máximo? Nesse caso aqui, é o valor de 30, que a gente já sabe, a gente já comentou. Então, como meu interesse é na tensão máxima, por que eu tenho que procurar a tensão máxima? Porque é a tensão máxima que pode fazer o negócio quebrar. Né? Então, eu tenho que olhar para o caso onde é máximo. Porque eu tenho que dimensionar, se fosse um projeto, eu tenho que verificar qual é a tensão máxima que eu tenho
para que eu possa dimensionar o meu componente, seja uma estrutura, seja uma peça, né, para a turma da mecânica, que aguente aquela solicitação que ele estará sujeito, né, que ele estará submetido. Nesse caso aqui a gente já sabe, a gente já tem o componente e quer saber onde é a maior tensão. Nesse caso, a maior força, né, interna é no trecho BC, que é de 30 kN. Então, visto que a área ela é constante, basta eu calcular que o sigma BC é igual a PBC dividido por A, que é 30 vezes 10 à terceira, dividido por 0,0335 vezes 0,01. Fazendo a conta, eu vou ter que o sigma BC vai ser 85,7 megapascal. Essa é a resposta que a gente estava buscando. E nesse caso a gente pode representar isso graficamente, digamos assim, né, através dessas setinhas que estão aqui, onde eu tenho a força de 30 kN sendo aplicada nesse trecho. Nessas dimensões de 10 milímetros e 35 milímetros, eu vou ter essa tensão de 85,7 megapascal, uma tensão normal, ou seja, uma tensão perpendicular à área da seção que eu estou considerando. Beleza, pessoal? Se gostou, dê um joinha. Se não gostou, deixe seu comentário falando por que você não gostou também. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Se quiser receber novidades via WhatsApp, só mandar uma mensagem aí para esse telefone que está na tela. Participa lá do nosso grupo no Facebook. O livro que nós estamos utilizando é o livro do Hibbeler, né, para você se situar. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.